Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with. Oi, gente, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre como fazer o seu filho comer isso aqui ao invés disso aqui. Eu não sou nutricionista e também nunca estudei sobre o assunto. Eu só vou passar para vocês o meu conhecimento como mãe. Tudo começou quando eu estava grávida, que eu comecei a comer comidas saudáveis. Eu pensava, tudo que eu comer vai passar para ele os nutrientes e ele vai ser uma criança saudável. Então, assim que o meu filho nasceu, eu só dei mamar para ele, Foi amamentação exclusiva até os 6 meses. E eu me preocupava muito com o que eu ia dar para ele quando ele fizesse os 6 meses, que ia começar a introdução alimentar. Então, eu queria que Matheus fosse uma criança saudável. Eu não queria que ele fosse uma criança viciada em açúcar, uma criança que trocasse a comida por bobagem, porque isso para mim não é comida. Não é comida, isso pra mim é bobagem, é um alimento, mas que é bobagem, Comida de verdade pra mim é isso aqui, sempre foi. Eu fui criada dessa forma, comendo alimentos saudáveis, e da mesma forma eu queria que meu filho fosse criado, porque eu sei que a gente sabe, todos sabemos que é o certo a criança se alimentar bem, mas a gente acaba dando pequenos vacilos, e quando a gente percebe a criança já está se alimentando completamente mal, e fica uma criança fraca, Uma criança que qualquer infecção, qualquer bactéria, ela vai logo pegar, porque ela não tem uma imunidade boa. Então, voltando ao que eu estava falando, quando o Matheus fez 6 meses, eu disse, pronto, é agora que eu vou definir qual vai ser a alimentação dele para a vida toda. Então, eu comecei a fazer papinhas para ele, com 6 meses, de brócolis, quiabo, maxixe, espinafre. Eu sempre fazia, cozinhava tudo na panela de pressão, ficava bem molinho, com bem pouquinha água, e fazia papinha para ele. Como ele nunca tinha comido nada, então tudo que eu oferecesse para ele, ele ia aceitar. E mesmo se ele recusasse, eu insistia até que ele aceitasse. E assim foi, eu continuei durante, acho que uns 3 meses, mais ou menos 6, 7, 8 meses, eu ofereci papinhas. Depois disso, eu já fui oferecendo em pedacinhos pequenininhos. Ou então eu cozinhava o quiabo todo assim inteirinho e dava para ele. Sempre observando, atenta para ele não se engasgar, e dava para ele bem molinho, bem cozidozinho para ele não engasgar. E ele achava aquilo interessante, segurava e começou a comer, e começou o gosto dele por essas coisas, Ele já começou a entender, já perto de 1 aninho, já passou a entender as coisas, e eu sempre ofereci comida saudável. Eu criei uma rotina para Matheus de como se ele fosse um adulto já, porque nós adultos temos café da manhã, lanche, almoço, lanche e jantar. E assim eu queria que Matheus também tivesse essa rotina, que não fosse só comendo besteiras, assim, sem ter uma rotina de horário. Então, no café da manhã eu sempre oferecia para Matheus ovo, ou papa de aveia, ou algum legume. Tinha o lanche da manhã, era sempre uma fruta, sempre ofereci frutas no lanche da manhã. Vi um almoço, fazia o pratinho dele igual o meu, igual um prato de adulto. Feijão, arroz, macarrão, carne, verdura, legume, e ele sempre comeu. Muitas vezes ele não comia tudo que eu botava, e eu botava uma quantidade pequena, mas ele chegava a experimentar um pouquinho de cada. E assim eu continuei, foi difícil, não foi fácil. Matheus hoje está com 2 anos e 5 meses. O que não foi fácil não foi em relação a mim, mas foi em relação a outras pessoas que não entendem que a gente só quer o melhor para o nosso filho, e vem as acusações, vem falando que a gente não é uma boa mãe, que não é assim que deve criar, que criança gosta mesmo de doce, que criança gosta mesmo de chocolate, e tentavam dar refrigerante, mesmo sem minha permissão, e eu sempre indo contra. Porque vai chegar um momento que ele vai ter acesso a isso, mas eu queria que ele primeiro tivesse acesso a coisas saudáveis, para que o paladar dele se tornasse um paladar saudável. Então eu só passei a oferecer coisas assim que eu acho
desnecessária. Eu acho totalmente desnecessário isso aqui, sendo que ele pode comer isso aqui. Eu só passei a oferecer com 2 anos de idade. Eu pensei, não, pronto, com 2 anos de idade o paladar dele já está praticamente definido, então eu vou oferecer. E o que foi que aconteceu? Ele não troca, hoje ele não troca a comida dele, que ele se acostumou, por algo como isso aqui. Ele não troca a comida dele por um salgadinho, ele não troca a comida por um pirulito. Ele come hoje isso aqui, ele come como um lanche depois que ele almoça. Aí eu dou um tempinho, ofereço. Ele come 1 ou 2 e já não quer mais. Pirulito, ele chupa pirulito hoje com 2 anos e meio, ele chupa. Mas eu jamais vou deixar de dar o almoço dele para dar um pirulito, para dar um salgadinho. Jamais. Eu priorizo muito a alimentação do meu filho e eu sempre fui regrada em horários. Ele consome hoje em pouca quantidade e hoje existem coisas, como eu falei, que ele não gosta. Iogurte, por exemplo, ele não toma de jeito nenhum. Ele acha ruim. Mas para muitas crianças, o que isso aqui é ruim, para ele é uma delícia. Ele ama. Então, assim, para você que quer que o seu filho se alimente bem, você que está grávida ou você que está com seu bebezinho, tá aí começando a introdução alimentar, o conselho que eu dou para você como mãe é o que você quer que ele coma no futuro, você tem que dar a ele agora. Não adianta você oferecer besteiras para ele, você pensar assim, ele é só um bebê, então qualquer coisa vai encher a barriguinha dele. Tá na hora do almoço, mas eu não fiz nada de almoço ainda. Come essa pipoca? Não, você está mexendo com a criança, com o paladar dela. Então lá na frente, você não vai conseguir mais fazer com que ela deixe de gostar, porque isso aqui é açúcar. E açúcar a gente sabe que vicia. E se a criança tem um paladar viciado, dificilmente você vai conseguir fazer com que ela se alimente de coisas saudáveis. Porque a gente sabe, isso aqui é muito mais gostoso que isso aqui, porque é doce. Tudo que é doce atrai e a gente se acostuma, a gente vicia. Adultos, muitos adultos não comem isso aqui porque não acham gostoso. Talvez porque na infância ele não foi acostumado a isso. Então é isso, como eu estava falando, o conselho que eu dou é: se você quer realmente que seu filho se alimente bem, então invista nisso. Dedique seu tempo. O tempo que você acha que está perdendo na cozinha para fazer a alimentação do seu filho, vai ser um tempo ganho. Porque hoje eu sou muito grata, porque o meu filho, ele nunca adoeceu. O meu filho com 2 anos e meio, ele nunca pegou um resfriado, ele nunca gripou, nunca. E isso me deixa muito feliz, muito grata e satisfeita, porque foi esse o caminho que eu escolhi para ele, ser saudável. Ele vai crescer, ele vai continuar com esse paladar, porque hoje ele já entende, ele fala: mamãe, eu gosto de quiabo, mamãe, eu quero brócolis, eu quero maxixe, eu quero girimum. E é muito gratificante para qualquer mãe ver um filho assim. E para você, mãe, que tem que sair para trabalhar, né, que não tem o tempo de ficar em casa como eu tenho, que eu fico em casa com ele, cuidando de horários, de tudo, você pode cozinhar e pôr no congelador as porções separadinhas, mas não deixe de educar o paladar do seu filho, se é isso que você quer para ele. Então é isso, gente. É um pequeno relato de como eu fiz para meu filho se alimentar bem. Porque muita gente me pergunta, né? Como é que você faz? Porque Mateus, ele chama atenção por onde ele passa pela forma com que ele come. E foi uma escolha que eu fiz de investir na alimentação dele, saudável. E sei que muitos têm essa dúvida. E aqui fica o meu esclarecimento para todas vocês, mamães, que queriam saber. Não é segredo nenhum, não é método nenhum, é só escolha. Escolhe e segue, que dá certo.